Olá pessoal, mulher suicida condenada à morte. Daqui a 2 segundos. Enquanto eu li as matérias hoje nos sites de notícia, uma que falava sobre esses 2 japoneses que foram sequestrados. O Estado Islâmico sequestrou 2 japoneses, um deles já foi morto e agora eles fazem a seguinte, digamos, reivindicação ao governo japonês. Eles vão libertar o outro cidadão, mas através de uma troca de uma militante que está presa na Jordânia. Essa seria a negociação. Eles entregam o sobrevivente, o japonês sobrevivente, porque o outro, como eu disse, já foi morto, em troca dessa militante. É sobre essa militante e sobre o que se falou sobre ela que me chamou a atenção para que eu pudesse estar aqui agora com vocês discutindo, no mínimo, esse fato curioso. Antes, uma rápida contextualização, digamos, da história passada, rapidamente, e dos momentos que nós estamos visualizando dessa guerra que ocorre no Oriente Médio entre o Estado Islâmico e forças aliadas dos Estados Unidos que estão presentes no Iraque e também na Síria. Primeiro, em relação ao suicídio. Vale lembrar que suicídio sempre foi uma marca, digamos, negativa, estigmatizada desde muito tempo. Para vocês terem uma ideia, um suicida no período medieval, ele era condenado e excomungado pela igreja, ao ponto de desenterrarem seu corpo. Vejam que situação estranha, né? No mínimo inusitada. Desenterravam o corpo do suicida, colocavam ele numa cadeira, quer dizer, o sujeito lá morto, evidentemente, está lá, está morto. Um tribunal eclesiástico julgava o defunto, o suicida, e após esse julgamento ele era excomungado e não era enterrado em espaço sagrado. Ele era enterrado separado das outras pessoas. Ou seja, uma marca profunda em quem se matasse. Quer dizer, isso forçava uma certa ideia de controle da sociedade. Olha, isso é pecado, isso é condenável por Deus. Eu estou só citando esse caso para a gente ter uma ideia do que é o valor ou desvalor da vida para a igreja católica da época da Idade Média. Voltamos. Mas para certas pessoas que estão ligadas a uma ideologia, como é o caso dessas pessoas ligadas àqueles grupos da Al-Qaeda, grupos ligados ao Estado Islâmico, a morte ela vem como uma dádiva para que a pessoa se torne um mártir a partir do seu sacrifício em prol da causa que eles acreditam como uma causa justa, religiosa, que deve ser implantada em todo aquele território. Mas vamos ao ponto para não me estender mais com vocês, porque não dá para falar do assunto de suicídio em tão pouco tempo. É curioso a expressão que utilizaram quando eles falaram que queriam trocar, e a matéria que eu li hoje lá no G1, onde se falava que a suicida condenada à morte. Ela foi condenada à morte em 2006. Por qual motivo? Ela e o marido eram, digamos, ele homem-bomba e ela uma mulher-bomba. E num determinado momento na Jordânia, ele conseguiu ativar o seu dispositivo, se explodiu e matando cerca de 60 pessoas ou mais. Quando ela, em outro atentado, tentou fazer o mesmo, já tá com aquele cinturão de bombas, ela buscou ativar o seu dispositivo, mas não conseguiu. Ou seja, falhou, o plano falhou. 4 dias depois, foi encontrada, julgada pelo Tribunal da Jordânia e foi condenada à morte em 2006. Isso rapidamente é o que conta a história sobre o caso dessa mulher esta que o grupo Estado Islâmico está querendo trocar o indivíduo japonês pela libertação dela. Muito bem. O fato mais curioso é que condenar à morte uma mulher suicida, ou seja, a mulher que buscava morrer em busca da sua causa e agora é condenada à morte. Eu achei no mínimo contraditório e gostaria até que vocês me ajudassem a pensar sobre isso. Como condenar à morte alguém que queria se matar? Não é um suicídio, nós sabemos que a questão do suicídio é muito ampla. Eu vou até recomendar para vocês um livro ao final do vídeo sobre esse tema, quem se interessar. É no mínimo curioso, não é uma suicida que está buscando eliminar a própria vida por um motivo de depressão,
qualquer outro. Não, é um motivo consciente, é pela causa. Ela busca a morte, aliás, sabendo que com isso ela vai receber uma espécie de prêmio no céu e vai virar um Marte. Aí fica a questão, não seria melhor condená-la à vida? Porque eu fico imaginando, no momento que ela for, segundo as leis da Jordânia, talvez, não sei se ela vai ser decapitada, fuzilada, enforcada. Não é bem, nem isso não vem ao caso. E também não vem ao caso aqui que não é um vídeo sobre discussão sobre a pena de morte. Na verdade, é pensar sobre como essas leis de matar alguém que já queria se matar. É isso que eu fiquei perplexo diante dessa matéria, porque mostra as contradições de percepção do que é justiça, do que é lei. Quando eu disse que este vídeo não é sobre pena de morte, nenhuma discussão sobre isso, até porque isso já discuti com vocês no outro vídeo sobre a morte do brasileiro na Indonésia, e lá nós discutimos um pouco sobre essa questão de pena de morte. Nesse vídeo, sim, falo sobre pena de morte, mas o grande paradoxo, a grande contradição que eu vi, para vocês terem uma ideia, eu estava lendo o texto, não é a manchete principal. A expressão suicida condenada à morte está dentro do texto relatando esse caso do Estado Islâmico querendo fazer a troca com a mulher suicida condenada à morte. E é isso que eu vejo de paradoxal nessa história. Nesse sentido, e aí eu continuo batendo naquela tecla da até que ponto a morte ela é punição, até que ponto ela é um castigo. Eu fico imaginando na cabeça dessa mulher que será executada, que já foi condenada à morte. Bom, é uma dádiva, bem-vinda seja esta execução. Ela não conseguiu morrer no ato simbólico para ela do suicídio, tentando ativar a bomba. Ela está esperando, talvez com muito prazer, esse momento. E aí eu volto a essa questão. A morte, neste caso, no caso desta mulher em particular, é uma dádiva. Então eu acho que a melhor, no meu ponto de vista, a melhor pena para ela é: você quis se matar? Logo, nós faremos com que você viva até a velhice. Você não vai se matar. Essa seria uma grande punição para esse tipo de pessoa que queria se matar. Talvez para ela seria mais interessante uma prisão perpétua na Jordânia. Porque se alguém quer se matar, repito, nada melhor do que a vida. Vamos lhe dar a vida como uma pena máxima para que você aprenda que não deve tentar se matar e levar outros com você. Esse bate-papo que eu estou tendo com vocês, na verdade, ele começa a aflorar diversos pontos interessantes, fazer aflorar aspectos interessantes, dentre eles o principal, que seria o suicídio. Mas esse é um tema muito amplo para se colocar em 6, 10 minutos. O suicídio é uma prática que, aos nossos olhos ocidentais, como é que pode alguém se matar, encher o seu corpo de bombas e se matar? É claro que a história está repleta disso. A história está repleta dos kamikazes. Todos nós ouvimos falar dos kamikazes que jogaram seus aviões na Segunda Guerra Mundial. Piloto e avião, tudo em cima dos navios americanos. Para nós ocidentais, que sempre estamos relacionando suicídio à questão da depressão, o suicídio relacionado a um momento onde a pessoa não está na sua sã consciência, digamos assim, e aí ela é levada a praticar um ato que no fundo ela não quer. Esse é o nosso, digamos, olhar ocidental sobre o suicídio. No caso de outras culturas que praticam o suicídio em nome da honra, de uma causa, de uma ideologia, nos deixa, no mínimo, impressionados como essas pessoas fazem isso. Então, quando eu vejo, e esse caso dos homens-bombas me chama muita atenção, em nome da fé, em nome da sua religião, são capazes de fazer isso, de tirar a própria vida. Para eles, a morte é um símbolo, é uma passagem para outra dimensão, para outro espaço, digamos, invisível dentro daquilo que eles acreditam. Então eu gostaria de deixar essa pequena reflexão deste vídeo de hoje sobre esse aspecto dessa suicida condenada à morte, que é muito curioso, e que a morte, como ela é vista por algumas culturas, e como a condenação à morte é no mínimo contraditória na medida em que uma mulher que tenta se matar é condenada à morte. Sendo assim, eu encerro esse vídeo convidando vocês para que se inscrevam no canal, que venham participar. Se gostaram do vídeo, dê uma clicada aqui em gostei, porque isso de certa forma ajuda para que esse vídeo seja compartilhado, para que eu possa continuar trabalhando e produzindo novos vídeos, trazendo para vocês novos questionamentos, novas discussões, nessa curtida que vocês dão, ok? Beijão e até o próximo vídeo.